Você já refletiu sobre quanto do seu tempo está sendo drenado por uma tela? E se eu te contasse que um garoto morreu e voltou com uma resposta que ninguém quer ouvir? Preste atenção nessa história surpreendente. Meu nome é Leon Carter, tenho 13 anos e no dia 11 de novembro eu morri. Fiquei clinicamente morto por 9 minutos e 42 segundos. Era uma sexta-feira, o céu estava cinza. Eu estava no banco de trás do carro, a caminho do ensaio da peça da escola. Nem sabia o nome da peça, para ser sincero. Minha cabeça estava longe, ou melhor, mergulhada numa tela. Fones no ouvido, o dedo deslizando no celular, jogando freneticamente meu jogo preferido. Minha mãe falava algo sobre o trânsito, mas eu só respondia com um van-ram automático, sem realmente ouvir. O objetivo era vencer o recorde de um amigo. Uma corrida contra o tempo, até que o tempo simplesmente parou. Tudo ficou em silêncio. Um caminhão atravessou a pista. Um clarão, um grito. O celular escapou da minha mão, e no segundo seguinte, meu corpo foi arremessado como se tivesse perdido o peso. O som do vidro quebrando, metal se contorcendo. E então o nada. Um silêncio que engolia tudo. Parecia que a realidade tinha sido colocada em pausa. Mas o jogo ainda não tinha terminado. O primeiro sinal foi esse silêncio estranho, como se todo o som tivesse sido aspirado para longe. Fiquei confuso. Ainda ouvia o jogo, mas só dentro da minha cabeça. Lá fora, era tudo mudo. Aí eu olhei para baixo e vi. O carro estava tombado, a lataria amassada, fumaça saindo do capô, faróis piscando como flashes alternados. Minha mãe caída sobre o volante, o cabelo grudado na testa pelo sangue. Um bombeiro se aproximava com uma ferramenta tentando abrir a porta, gritando instruções que eu não conseguia escutar. Foi quando percebi meu próprio corpo no banco de trás. Imóvel numa posição estranha. Um tênis fora do carro, o outro preso debaixo do banco. E o celular, meu inseparável celular, ali no asfalto, rachado, congelado no último frame do jogo. Tentei gritar, correr, me mover e nada. Eu era só pensamento. A dor veio depois. Não uma dor física, mas um aperto no peito. Uma saudade avassaladora, da minha casa, da voz da minha mãe, até do cheiro do carro. Tudo o que eu queria era mais tempo. Só mais um instante. A cena foi se apagando, como se estivesse se dissolvendo aos poucos. E no meio da escuridão, surgiu uma luz. Não era qualquer luz. Ela parecia viva, respirava, tinha forma. E quando ela se aproximou, algo mudou. Fui levado, não caminhava, nem voava, apenas era puxado suavemente. A luz crescia, intensa, até que parou. E eu também parei. Então vi alguém. Não precisei perguntar quem era. Meu coração soube antes da minha mente entender. Era Jesus. Ele estava ali, parado, sereno. Brilhava, não como o sol, mas como algo mais profundo. Brilhava como verdade. Liam, ele disse. Mas não era só um nome sendo dito. Era como se aquela palavra carregasse todas as lembranças e sentimentos que existiam. Quando ouvi, caí de joelhos. Nem pensei, só aconteceu. Porque quando Jesus te chama, você se entrega. Ele se aproximou. Seus olhos viam tudo. Eu senti vergonha. Lembrei de cada vez que menti, que ignorei quem me amava, que escolhi uma tela no lugar de uma conversa. Mas ele não me julgava. Ele me conhecia. E mesmo assim me amava. Você tem muitas perguntas, Liam, ele disse com uma voz calma como nenhum som que já ouvi. Mas antes, preciso te mostrar algo. Ele estendeu a mão. E quando toquei, tudo mudou. Estávamos em outro lugar. Um espaço vasto, sem chão nem teto, apenas o vazio e milhares de telas flutuando.
Cada tela mostrava uma criança, um adolescente, todos com os olhos presos em celulares, tablets, computadores. Nenhum sorria de verdade. Ninguém olhava ao redor. O que é isso? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Jesus ficou sério. Pela primeira vez, vi tristeza em seus olhos. É o que eu vejo todos os dias. Filhos que amo, mas que já não conseguem mais me escutar. Nos aproximamos de uma tela. Era uma menina da minha idade, sentada na cama. Rosto cansado, olhos inchados. Ela rolava o Instagram, comparando-se com outras garotas. Ao redor dela existiam sombras. Não sombras normais, eram como fumaça viva. Criaturas distorcidas sussurravam ao ouvido dela. E cada deslizar de dedo fazia novas correntes surgirem em seu pescoço. Correntes, Jesus disse. Ela acredita que nunca será bonita. Passa horas se comparando a mentiras. E cada mentira a afasta da verdade. Naquele momento eu quis chorar. Porque eu conhecia aquela sensação. E talvez você também conheça. Eu conhecia aquele peso. Não só o peso de querer ser bonito, mas o de tentar ser alguém, nos jogos, nas redes, nos comentários. A sensação constante de que tudo o que eu fazia nunca bastava. Fomos para outra imagem. Um garoto sozinho, jogando no escuro. O rosto iluminado pela tela, os olhos sem vida. Ao redor dele tinham sombras agitadas, como se cada inimigo derrotado no jogo alimentasse a fúria dentro dele. Ele joga até de madrugada, disse Jesus com tristeza. Os pais acham que é só um passatempo, mas há vozes por trás dessas luzes. As telas continuaram aparecendo. Meninas tirando fotos sensuais em busca de curtidas. Garotos enviando mensagens cruéis, rindo logo depois. Crianças pequenas com os olhos colados em vídeos, no escuro, sem nem piscar. E aquelas figuras sombrias, sempre cochichando, se enrolando nelas como correntes invisíveis. Eles não veem, disse Jesus. Mas a batalha já começou. E o inimigo não precisa forçar a entrada quando o coração já abriu a porta. Às vezes, tudo o que ele precisa é uma notificação. Naquele instante meu estômago virou. Pensei em mim. Em quantas vezes eu ignorei minha mãe enquanto jogava? Em quantas horas eu passei afundado na tela, achando que era só diversão, quando na verdade, estava me perdendo? E quanto a mim, perguntei, a voz quase falhando. Jesus não respondeu com palavras. Apenas ergueu a mão. E então surgiu uma imagem. Era eu, sentado no sofá, fones nos ouvidos, rindo do meu jogo. Ao meu lado minha mãe mostrava uma foto de quando eu era bebê. E eu nem olhei. Balancei a cabeça e continuei jogando. Atrás de mim, estavam lá também, as sombras silenciosas. Alimentando meu desligamento. Você começou a usar a distração como abrigo, disse Jesus. E você não está só. Milhões fazem o mesmo. Mas alguém precisa despertar. Depois disso fiquei sem palavras. O que eu tinha visto me atingiu como um soco no peito. Era como se o mundo tivesse ficado pequeno, e a dor grande demais. Jesus me olhou, calmo, agora vou te mostrar o que mais foi desperdiçado. Diante de nós apareceu uma ampulheta enorme, flutuando no vazio. Mas em vez de areia, o que escorria eram momentos. Trechos da minha vida. Vi meu avô me chamando para empinar pipa, e eu com o celular na mão ignorando. Vi minha mãe rindo sozinha enquanto fazia panquecas no sábado, enquanto eu trancado no quarto, assistia vídeos sem fim. Vi o céu laranja de um pôr do sol que eu só fotografei, sem nem olhar de verdade. Meu pai me chamando para ver um jogo. Minha irmã pedindo ajuda. Meu cachorro esperando com a bolinha na boca, e eu sempre com os olhos vidrados na tela. Você passou 8.427 horas diante de uma tela, disse Jesus, não com raiva,
mas com um lamento que me fez abaixar o olhar. Fiz as contas. Mais de um ano inteiro. Um ano da minha vida sumido. Um tempo que eu nunca mais teria de volta. Mas todo mundo faz isso, tentei dizer, com a voz falha. Ele se aproximou e pôs a mão no meu ombro. E é por isso que estou te mostrando. Porque quase ninguém percebe. Então veio a última cena. Eu estava deitado na cama, rolando o feed do celular. Era só mais uma noite qualquer, nada marcante. Mas ali no chão do quarto, estava Jesus. Sentado, me olhando com os olhos tristes. Eu tentei falar com você tantas vezes, Liam. Mas era sempre o celular que ganhava sua atenção. Foi como se algo quebrasse dentro de mim. Não era só sobre tempo desperdiçado. Era sobre ter ignorado quem mais me amava. Ele sempre esteve ali, e eu ocupado demais tentando zerar níveis, acumular curtidas, vencer fases. E a maior de todas, a vida, estava do meu lado o tempo todo. Me perdoa, sussurrei e chorei pela primeira vez. Depois de um longo silêncio, Jesus disse com suavidade: agora preciso te mostrar algo que vai doer, mas que precisa ser visto. Antes que eu perguntasse o que era, tudo ao redor mudou. Eu estava de volta à minha casa, mas não exatamente como eu lembrava. A luz vinha de um abajur, não da TV. Meu pai ria alto jogando dominó na mesa. Minha mãe servia chocolate quente. Minha irmã de pijama, com um cobertor sobre os ombros, esperava a vez dela no jogo. Eu também estava ali. Sem celular, sem fones, presente. Eu ria com eles. Olhava nos olhos. O cheiro de biscoito vinha da cozinha. A chuva caía lá fora, mas parecia parte do cenário, não um incômodo. E então eu entendi, aquilo não era um sonho. Era o que poderia ter sido. Era o que deveria ter sido. Isso poderia ter acontecido hoje, disse Jesus. Se os celulares tivessem sido deixados de lado. Meu peito apertou. Porque eu sabia. No fundo, eu sabia. Quantas vezes minha mãe me chamou para fazermos algo juntos e eu disse-lhe depois? Quantas vezes meu pai tentou puxar conversa à noite? E eu estava sempre em outro lugar. Minha resposta veio com apenas uma palavra. Pensei em quantas gargalhadas deixei passar porque escolhi ouvir o som do jogo, e não o som da vida. Aquela cena era simples. Ninguém estava num parque temático, ninguém ganhava prêmio algum. Era só uma noite comum em casa, entre as pessoas que me amavam. Mas foi exatamente isso que me atingiu, é nesses momentos simples que a vida realmente acontece. E quase sempre a gente está ocupado demais esperando que algo melhor apareça numa tela. Jesus olhou para mim com um olhar que atravessava qualquer desculpa. O inimigo nunca precisou te tirar da sua casa, Liam. Ele só precisou te afastar da sua própria história. Essas palavras me cortaram como facas. Porque eu entendi. Eu tinha me ausentado de mim mesmo. Não por maldade, mas por distração. Por hábito, por estar viciado em não estar presente. Olhei para aquela versão de mim, ali com minha família, e me perguntei, por que eu troquei isso por um jogo que já nem lembro? Aquela noite podia ter sido minha, mas eu não estive lá. Continuei encarando aquela memória como se quisesse guardar cada pedaço dela, o cheiro, as luzes, os rostos. Sabia que não poderia ficar ali, mas queria levar aquilo comigo para sempre. Jesus se aproximou. Havia algo diferente nele agora. Uma urgência suave, mas firme. Muitos andam com os olhos abertos, mas vivem adormecidos. Estão sempre conectados, mas cada vez mais vazios. Riem por alguns segundos com vídeos curtos e choram por horas em silêncio. Eu concordei, com os olhos cheios d'água. Porque eu sabia. Eu tinha sido exatamente assim. O mundo não cabe dentro de uma tela, Liam.
Mas o inimigo descobriu como esvaziar corações, um toque por vez, uma rolagem por vez, uma distração de cada vez. Enquanto ele falava, imagens passavam ao nosso redor. Crianças pequenas que aprendiam a deslizar o dedo na tela antes mesmo de aprender a dizer "eu te amo". Famílias inteiras sentadas à mesa, sem trocar uma palavra, cada uma presa à própria tela. Orações interrompidas por notificações. Risos reais substituídos por emojis. Eu não te mostrei tudo isso para te acusar. Te mostrei para te despertar, disse Jesus. Porque há pessoas que nunca vão ouvir um pastor ou um adulto. Mas talvez escutem um menino que morreu e voltou diferente. Essas palavras me arrepiaram. E se ninguém acreditar, perguntei, quase sem voz. E se zombarem de mim? Jesus apenas sorriu. Um sorriso que não forçava, apenas acolhia. Alguns vão rir. Outros vão se afastar. Mas haverá quem escute e isso já basta. Você não está voltando como o mesmo garoto. Agora seus olhos enxergam o invisível. Seus ouvidos reconhecem minha voz. E o seu coração agora sabe o que realmente importa. E então ele disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Sua missão não é falar mais alto. É amar mais fundo. Não é ter todas as respostas. É viver de forma que as pessoas queiram perguntar. Você não precisa mudar o mundo todo. Só precisa acender luzes onde antes havia sombra. Respirei fundo. Pela primeira vez, não senti medo. Senti responsabilidade. Eu aceito, respondi. Quero voltar. Mesmo errando, mesmo caindo. Quero tentar. Jesus encostou a testa na minha. Seu toque era como um abraço de paz líquida. Então vá, Liam. E diga o que viu. Diga que eu ainda estou aqui. Que ainda falo, que ainda espero. Quando ele me disse que era hora de voltar, meu coração afundou. Eu não queria. Nada no mundo se comparava àquele lugar. À presença dele. A certeza de que tudo ali era certo. Pensei em pedir só mais um momento. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele tocou a minha testa. Um gesto simples, mas carregado de amor e autoridade. E então tudo começou a mudar. O lugar sumiu, a luz se afastou. Meu corpo foi puxado com força de volta. Um frio percorreu minha alma. E o silêncio cedeu lugar ao caos, gritos, bips, vozes aceleradas. A luz agora era de hospital. Tentei abrir os olhos, mas doía. Estava deitado, preso a fios. Havia um tubo na minha garganta. Meu corpo inteiro latejava, como se tivesse sido empurrado de volta à vida. Ele voltou, alguém gritou. Vi uma enfermeira, meu pai com os olhos arregalados, e minha mãe chorava tanto que mal conseguia falar. Não consegui responder, mas as lágrimas escorreram. Não por medo, nem por dor, mas por entender o que eu tinha deixado para trás. Nos dias seguintes, enquanto meu corpo se curava, minha mente estava presa àquele outro mundo, àquilo que eu precisava fazer. Quando retiraram o tubo, minha mãe segurou minha mão. Havia medo no olhar dela. Filho, o que você lembra? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque não lembrava, mas porque não sabia por onde começar. Então olhei nos olhos dela, respirei fundo e disse, lembro de muita coisa. Mas a mais importante é que a gente precisa conversar sobre o que as telas estão fazendo com a gente. Naquele momento, percebi que a missão tinha começado. E que cada palavra que eu dissesse dali em diante teria um peso diferente. Nos primeiros dias em casa, o silêncio era estranho. Meu pai tentava agir normalmente, mas evitava falar do acidente. Minha mãe passava mais tempo me olhando do que cozinhando. E minha irmã só me abraçou quando entrei e ficou assim por um bom tempo. Mesmo sem dizer nada, algo em nós já tinha mudado. Eles me olhavam de um jeito diferente,
como se estivessem diante de outra pessoa, e de certa forma, estavam. Porque por dentro, eu já não era mais o mesmo. Na primeira noite em casa, pedi algo simples, que todos deixassem os celulares sobre a mesa por apenas 1 hora. Eles estranharam o pedido, mas concordaram. Pegamos um velho jogo de tabuleiro que ainda estava guardado no armário e começamos a jogar. No início tudo parecia meio engessado, artificial. Mas bastaram alguns minutos para os sorrisos aparecerem, sorrisos de verdade. Risos que eu não ouvia fazia tempo. Minha mãe foi a primeira a se emocionar. Disse, entre lágrimas, que sentia falta daquilo, mas achava que ninguém mais se importava. Meu pai não disse nada naquele momento, mas no dia seguinte, ao chegar do trabalho, deixou o celular direto na caixinha que havíamos separado para os momentos em família. Foi ele quem batizou a ideia, a caixa do tempo de verdade. Pouco a pouco começamos a resgatar hábitos esquecidos. Jantávamos sem televisão ligada. Caminhávamos juntos aos domingos. Trocávamos mais palavras, mais olhares. E mesmo sem verbalizar, todos sabíamos, algo estava sendo curado ali. E de algum modo, tudo começou quando eu decidi estar presente. Na escola, foi mais difícil. Alguns colegas achavam estranho eu não ficar grudado no celular no intervalo. Rolaram comentários, piadinhas, mas surpreendentemente, também teve quem se aproximou. Um amigo, Ethan, me chamou de canto um dia e perguntou se eu estava bem. Quando contei o que havia vivido, ele ficou em silêncio por um tempo. No dia seguinte, excluiu o TikTok. Foi aí que eu percebi que minha missão não era convencer ninguém à força. Era mostrar com minha vida o que muda quando escolhemos viver de verdade. Quando paramos para ouvir, para olhar nos olhos, para sentir o momento antes que ele vire lembrança. Sim, ainda uso o celular. Ainda navego na internet. Mas agora eu entendo o valor de saber a hora de desligar. Porque o tempo não espera, e o que realmente tem valor não se mede por visualizações ou curtidas. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você esteja cansado também. Talvez você esteja exausto de fingir que está tudo bem, quando na verdade se sente aprisionado em uma rotina que gira em torno de uma tela. Eu sei como é, porque eu também vivi isso. Antes do acidente, achava que meu celular era só um passatempo. Um jeito de escapar. Mas não percebia que enquanto fugia da vida real, ela estava passando por mim, e eu estava perdendo momentos que jamais voltariam. Eu estive morto por 9 minutos e 42 segundos, e nesse tempo, Jesus me mostrou aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar. As telas, por mais inofensivas que pareçam, também são portas. Portas que muitas vezes abrimos para mentiras, comparações, distrações. Portas por onde o inimigo entra em silêncio e rouba o que temos de mais precioso, nossa atenção, nossa presença, nossa alma. Mas também entendi que nunca é tarde para mudar. Hoje quero te fazer um convite. Só por um dia, desligue o celular, silencie as notificações. Saia das redes, e perceba quem está ao seu redor. Olhe nos olhos de quem ama você. Ouça com o coração. Veja o pôr do sol sem precisar registrar. Sinta o cheiro do café. Escute a risada da sua mãe. Abrace o silêncio da madrugada. Talvez nesse silêncio, você escute o que eu escutei, Jesus ainda está falando. Só que nem todos estão ouvindo. Porque o mundo grita, mas a voz dele é mansa, firme e verdadeira. Se você é pai ou mãe e está assistindo isso, não entregue o coração do seu filho a uma máquina. Ele precisa de você. Presente, de verdade. Não só no corpo, mas no espírito. Com tempo de qualidade, com atenção genuína. Com limites que libertam, e não com liberdades que aprisionam. E se você é como eu, um adolescente que achava que isso tudo era exagero, deixa eu te dizer com todo o coração, importa sim. Você é mais do que um perfil. Você tem valor. Não por números,
mas porque foi criado à imagem de um Deus que ainda te chama pelo nome. Meu nome é Liam Carter. Eu morri, mas voltei. E voltei porque alguém precisava te lembrar disso. Ainda dá tempo. Não troque o milagre que pode acontecer na sua vida por uma tela. Em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia nos ensina: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa mensagem te encontre onde for preciso, e que você escolha, a partir de agora, viver com os olhos e o coração bem abertos. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.